Fala, galerinha, beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado. Vamos falar aí dos índices agora para esse final de semana. Começando, né, com o nosso índice. Eu deixei uma aula gravada para os membros do canal, tá? Quem é membro já vai estar tendo acesso a essa aula. E quem não é membro, essa aula vai ao ar sexta-feira que vem, tá? Então, sempre quando eu gravar a aula nova, e é uma aula sobre liquidez, essa aula vai estar top demais. Eu sempre vou fazer dessa forma. A aula vai ser gravada no final de semana, os membros vão ter direito aí uma semana antes, e a aula vai ao ar na sexta-feira seguinte, para a galera aí, no geral, tá? E claro, quem é membro também tem aulas exclusivas que ficam só para os membros e não são abertas a galera geral, tá? Então, que é uma forma de contribuir com o canal, é baratinho, R$ 7,99, pode virar membro, que inclusive todos os estudos os membros têm acesso praticamente uma hora antes da liberação geral, tá? Então é mais um benefício aí que os membros do canal têm por apenas R$ 7,99 por mês. Então, quer assistir o estudo mais cedo, quer ter vídeo exclusivo, tá aí a oportunidade, beleza? E já aproveita, deixa aquele like aí, ou se gostou, se não gostou também, deixa que ajuda igual. E aí a gente vai falar um pouco do índice, tá? Matéria da aula sobre liquidez que eu deixei. O que a gente tem aqui no índice, tá, turma? A gente tá tendo um pullback dessa subida do índice. Na sexta-feira, ele quebrou a estrutura aqui em cima, né? Aqui na quarta, na verdade. Aí depois ele quebrou de vez quinta com aquela queda. E ontem ele deu continuidade, né? Ontem não, ou sexta, né? Que eu tô gravando isso aqui no sábado. Nós tivemos aí até essa instabilidade, eu acabei ficando quieto por conta da pane cibernética. Mas a gente teve um movimento de continuidade. Não foi como eu esperava, tá? Eu esperei que ele tivesse uma retração um pouco mais acima do normal e acabou não acontecendo. Eu estava pensando que esse movimento aqui ele ia mais para cima para depois descer, só que ele acabou descendo daqui direto. Então a gente tem o que nesse cenário atual? A gente tem uma continuidade do movimento, né? E vocês estão vendo aqui que eu deixei marcado já as principais regiões dos 60 minutos que a gente tem, que são esse imbalance aqui de baixo, esse order block dos 60 e o outro lá embaixo, tá? E aí assim, ó, o que vocês precisam ficar atentos, tá? As movimentações que o preço vai fazer dentro desses order blocks. Porque sempre quando acontecer isso, turma, a gente vai usar o time frame menor para filtrar as entradas, tá? Então não precisa, agora eu vou filtrar do 15 minutos e vou colocar o order block perfeito do 15 minutos. Não precisa, tá? Porque você tem a região aqui marcada e você pode aproveitar para quando o preço chegar naquela região, aí sim vocês olharem o time frame menor. O estudo da semana eu gosto de deixar nos 60 minutos, porque a semana está começando, e isso também ajuda vocês a estarem treinando essa análise de múltiplo time frame, tá? Então, isso vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Então, o que a gente tem como regiões aqui? Primeiro, essa daqui, que todos vocês podem ver, é uma zona onde o preço segurou muito, então a gente tem uma barreira, visto que eu tenho uma região de Wyckoff aqui, depois o preço subiu, então aqui pode ser que a gente tenha um reteste nela, tá? Depois disso eu tenho essa liquidez aqui com o order block abaixo. Por isso que é importante a gente analisar ela nesse time frame maior, né? Porque pode acontecer do preço chegar aqui, deixa eu só fazer um exemplo aqui.
Pode acontecer do preço chegar aqui e aí você pegar no time frame menor e ele fazer isso aqui, ó, violar. Aí depois ele volta e faz isso aqui. Pronto, não tem problema se ele furou aqui embaixo, se ele violou, se ele até veio aqui, ó, até capturar essa liquidez, tá? A gente não tem como saber se o preço vai parar nesse order block ou não. O que a gente tem que saber é o que a gente vai fazer, né? Isso inclui não fazer nada enquanto o preço não nos mostrar alguma coisa a ser feita. E eu vejo que tem uma galera que ainda tem dificuldade nisso, porque fica querendo antecipar movimento. E aí, quando você tenta antecipar movimento, você vai ter problema, tá? Então, tomem cuidado com isso. Fiquem atentos, porque assim, ó, o preço agora, ele fechou nesse range, fez uma renovação de fundo, ou seja, fez um boss. E eu tenho aqui no gráfico de 1 hora uma zona de liquidez interna. Então, se eu tenho uma região de liquidez interna aqui, eu tenho 2 pontos importantes para a gente analisar na volta desse preço para tomar decisão. A primeira delas é visível aqui, porém ela já foi mitigada um pouquinho, que é esse desequilíbrio do preço aqui, tá? Ou seja, ele deixou o desequilíbrio e aqui esses 60 minutos ele já deu um leve toquezinho ali nessa região. Para a gente ajustar isso, você pode usar a nossa Fibo, ó, que a gente usa. E aí eu tenho as regiões mais prováveis. Aí eu tenho isso aqui, né? Dentro desse movimento, esse imbalance ele está abaixo dos 50%. Isso já faz o que para mim? Invalida. E aí, quando eu trago para os 5 minutos, o que eu vou ter aqui nos 5 minutos? Dentro da minha região de operação. Eu tenho uma liquidez interna no 61% e eu tenho um order block validado na região de topo. Ou seja, no meu gráfico de 5 minutos, eu já tenho uma decisão, uma zona bem interessante para eu tomar posição, que é lá, né? Olha só. E aí, o que acontece? De novo, ó. Se eu utilizar o 15 minutos, é aí que eu estou mostrando para vocês, é para vocês começarem a entender as marcações. E aí, por exemplo, eu uso 15 minutos. Está aqui minha região de order block do 15 minutos. Esse candle todo do 15 aqui. E aí, o que acontece quando o preço chegar aqui? A gente não sabe se ele vai chegar aqui, se ele vai chegar aqui ou se ele vai chegar até lá em cima. A única coisa que eu sei é que quando ele chegar nessa região, ele vai vir subindo. A partir do momento que ele me fizer uma reversão, pronto, eu tenho a minha tomada de decisão. E aí é o que eu falo, você vai poder usar 1, 2, 3 ou 5 minutos, não interessa, tá? Então aqui a gente tem uma primeira região. E depois eu tenho um segundo estágio, né, dessa movimentação, que é essa zona aqui. Ó. Que aí quando eu pego e estico a minha Fibo até o topo, olha lá, ó, eu tenho a minha região já definida lá em cima também, tá? Então, esses aí são os pontos aí que a gente enxerga no índice como sendo pontos interessantes para venda. E para compra? Para compra são aqueles lá embaixo que eu marquei, né? O preço teria que chegar nessa região. Olha aqui, ó, no 15 minutos, né? Ele tem que chegar nessa região do 15 minutos. Aí você tem que ter um change of character aqui, uma mudança de característica aqui nessa zona para poder tomar decisão. Beleza? Então é isso que a gente tem no índice. No dólar, é o movimento contrário, tá? No dólar, no 15 minutos, vamos olhar 1 hora aqui para vocês entenderem. Ó. O dólar, eu tenho um movimento contrário. Ó, eu tenho esse range aqui, né?
que ele está subindo agora o preço. Então, quando eu tenho esse range aqui de cima, qual é a região mais importante que eu tenho? Aqui nas zonas externas, né? Visto isso, eu tenho um novo ponto aqui, que é esse imbalance aqui, esse Fair Value Gap, e depois o Order Block aqui de 1 hora, aqui em cima, ó, esse carinha, estão vendo que esse candle branco, ó, esse candle branco aqui é o imbalance, é o Order Block que eu tenho no 1 hora no dólar. Ou seja, eu já sei que o mercado tem alvo até lá, inclusive isso aqui eu já posso até tirar, e eu tenho esse novo range. Abaixo disso eu tenho a liquidez interna e eu tenho o meu range de subida. Vocês estão vendo que aqui, ó, quando a gente analisa o dólar, eu tenho esse range aqui. Então, se eu fizer esse movimento aqui, ele ainda assim pode dar continuidade na alta, tá? Só que, claro, aqui ele está fazendo uma captura de liquidez desse ponto. Então, olha só, ele está fazendo uma captura de liquidez desse ponto. Então, não me invalida uma reversão de movimento aqui e eu buscar por uma venda até as regiões aqui de liquidez interna. Tudo isso vocês têm que avaliar, tá? O que é importante vocês saberem é o quê? Qual é a decisão que eu vou tomar e como que eu vou tomar. Eu não vou sair operando simplesmente que ele chegar aqui na região, vou sair boletando. Eu vou diminuir o time frame e ver a quebra de estrutura quando o preço estiver na região, tá? Ah, Emerson, mas ele chegou aí, e uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Aqui eu tenho uma outra zona interessante também. Ó, também tem um Fair Value Gap, 2 seguidos, né? Que isso aqui é um Fair Value Gap grande de um... Vamos deixar assim, ó. Uma coisa que eu acho que é melhor para vocês. Vamos fazer assim, ó, que é um Fair Value Gap do 4 horas. Isso ajuda na análise, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho toda essa região. Então, qualquer movimentação... Vamos trazer aqui para os 5 minutos. Perceba uma coisa. Olha o tamanho que fica o range. E vamos supor que o índice, o dólar amanhã, abra dando continuidade. Suba. O que eu vou esperar para eu efetuar alguma operação no dólar? Que ele chegue dentro dessa região, quebre uma estrutura, e aí sim eu vou saber que eu posso trabalhar vendido. Aonde seria o meu alvo de uma venda? Primeiro ponto, o reteste do nível. Segundo ponto, a liquidez externa, tá? Então esse seria. E aí você tem que ver o quê? Esse tipo de quebra, aonde ele acontecer, dali a pouco acontece aqui essa quebra, né? Daqui a pouco essa quebra acontece aqui. E se eu tenho um primeiro reteste de liquidez aqui, vale a pena ou é mais fácil esperar ver se ele viola, volta e me dá a venda na confirmação? Entenderam? Isso vocês têm que analisar, tá? Então tomem muito cuidado. Às vezes é melhor, se ele faz uma quebra de estrutura aqui embaixo e eu tenho um primeiro alvo próximo, é mais fácil esperar ele romper e vir à volta e você tem um trade confirmado, tá? Então, se atentem a essa análise para não ter precipitação na hora de pegar trade, tá? E sim vocês aguardarem os melhores momentos, os melhores pontos, tá? Então é isso aqui que a gente tem das marcações. Vocês percebam que o dólar está cheio de imbalances e fair value gaps, né? Aqui a gente tem um pó de demanda, que seria o segundo ponto, né? Então, vocês percebam o seguinte, ó. Esse é o primeiro ponto de retração. Então, a gente está falando de um primeiro ponto. Agora, se ele perder aqui e voltar quebrando essa estrutura, qual que seria o meu alvo? Esse carinha aqui, ó. Aí eu tenho, aqui sim eu tenho o trade que vale a pena, beleza? Isso que vocês têm que tomar cuidado. Ah, Emerson, mas você não fala nada na compra?
Sim, o que acontece para a gente ter que comprar aqui? Ele teria que fazer esse movimento que eu estou falando, e aí você teria a tua compra aqui embaixo. Entendeu? Porque você estaria pegando o pullback dessa movimentação. E não simplesmente daqui e já querer subir comprado, porque daqui é muito caro. Tá? A gente está numa região de oferta. Então é óbvio que eu sempre vou estar atento às vendas, mas eu também sei que o preço está subindo. Só que eu quero comprar onde? Na minha melhor região de demanda. Para isso que eu vou aguardar para comprar. Certo? Bora falar do Nasdaq aqui. Nasdaq é a mesma coisa, eu já deixei mais ou menos o estudo desenhado, tá, galera? Por conta da gente adiantar o processo. O que eu tenho aqui agora no Nasdaq, ó? Olha o movimento de liquidez interna bem claro, ó. Ele veio de novo nessa região e deu a venda, né? Aqui embaixo eu tenho um Fair Value Gap do 60, que é a minha próxima zona de liquidez, ó. Inclusive vocês estão vendo que eu tenho liquidez aqui, ó, onde o preço já veio capturar, tá? Só que olha a movimentação que ele está fazendo no gráfico de 60. E vocês percebam uma coisa, eu não tenho ineficiência de preço aqui. Pode ver os candles dos 60 minutos, todos eles, o time frame está preenchido. Então, e pode acontecer exatamente da abertura da Ásia, empurrar esse preço aqui embaixo. Depois eu vou precisar que ele tenha quebra para voltar. E aí voltar nas regiões de oferta lá em cima. E aí qual que é a atenção que vocês precisam ter em relação ao movimento macro? Olha aqui. O movimento é alta, certo? Então eu tenho essa movimentação e essa aqui. Está no limite da zona de demanda, no melhor ponto possível para comprar. Inclusive fazendo um sweep aqui. Vocês estão vendo o sinal? Aqui eu tenho uma bela de uma queda gigantesca. Então, se esse preço der uma quebra aqui, olha só o que eu tenho pela frente. Se esse preço chega no alvo, aqui embaixo, e me dá uma movimentação no time frame menor de quebra de estrutura, vocês perceberam aqui o trade que ele pode me dar? Até essa região aqui, que aí sim seria o pullback ou da continuidade ou do reteste da região aqui de cima. Só lembrando que a tendência macro é alta, né? Então, se a tendência macro é alta, ele tende a ir testar as regiões de extremidade. Então, se eu estou falando em testar a região de extremidade, olha onde eu tenho extremidades para serem testadas, tá? Então, a não ser, claro, que ele, como a gente está no movimento de baixa, ele ainda dê continuidade aqui para baixo. É por isso que eu estou falando para vocês que o alvo, se por um acaso ele chegar aqui e reverter, o alvo seria aqui, porque ele pode continuar, tá? A gente também não pode deixar de enxergar isso. Você tem que ter consciência de que se eu estou pegando um trade numa liquidez externa, aonde é o meu primeiro alvo? A liquidez interna. Por que a liquidez interna? Porque o movimento é de baixa. Então, eu estou ciente que eu estou operando contra a tendência. Beleza? Então, tenham isso muito bem aí na cabeça de vocês. Bora falar do euro. Ó, o euro é a mesma coisa. Ele está em tendência de alta, inclusive quebrou a estrutura de alta aqui, ó. Vocês jamais podem se perder nisso.
né, ó, um baita no movimento de alta. Agora, ó, eu estou num teste de liquidez interna numa zona de demanda. Vocês estão vendo o que eu tenho aqui, ó? Order block embaixo de região de liquidez. Primeiro ponto que eu vou observar é esse cara aqui, né? Primeira coisa que eu vou observar é esse cara aqui. Porque aqui está meu primeiro ponto de liquidez. Depois eu tenho aqui embaixo esse carinha aqui, que não é tão forte, mas é um reteste de topo. Mas o ponto mesmo para dar continuidade nesse movimento é esse cara aí, tá? Porque ele é o preço que está me dando a condição que eu preciso para estar tomando decisão. Depois eu tenho aqui em cima os meus 2 pontos de liquidez, aonde é o quê? Os possíveis alvos. Lembrando aqui, a forma como ele chega aqui não caracterizaria choque, mas sim um sweep de liquidez. E aí, esse movimento aqui, ó, é o que te garante a subida comprado. Sem ele, não adianta que não tem compra, tá? Tenham sempre isso em mente, turma. Sempre que vocês forem operar numa região, principalmente esperando por reversão, ou numa região marcada de um time frame maior, sempre procurem aguardar por quebra de estrutura em time frame menor, tá? Sempre procurem por quebra de estrutura em time frame menor. Quando vocês param de adivinhar, de tentar adivinhar, a coisa fica muito mais fácil, tá? E para finalizar, o Shao, que é aqui, ó, a gente tem essa região aqui de reteste. Essa zona desse imbalance já foi um pouco mitigada, tá? Tenho regiões aqui para baixo, mas é como eu falei ali no euro, né? De novo, ele renovou máxima, tá em alta. Primeiro ponto de liquidez é esse. Depois eu tenho, vou botar no 4 horas aqui para a gente dar uma analisada, ó. Dentro do 4 horas eu tenho esse aqui como sendo um ponto bem interessante, tá? Depois, aqui embaixo, ó, próximo ponto de parada eu tenho esse Fair Value Gap aqui do 4 horas. Tudo isso são pontos importantes de time frame grande que precisam ser levados em conta. Depois eu tenho aqui, ó, que isso aqui provavelmente é um Fair Value Gap de diário. Olha o tamanho da região que eu tenho lá embaixo, gigantesca. Então, tudo isso faz parte do pullback do ouro. Ah, ele vai direto? Não, não vai. Por isso que a gente tem essas regiões aqui em cima marcadas, né? Aí eu tenho esse imbalance aqui. Vou botar numa hora aqui, ó. Eu tenho esse order block aqui, que é mais extremo, né? Tenho essa outra região aqui. Esses daí são os 2 pontos interessantes no ouro. Só lembrando que ele tá para cima, tá? Fez um choque aqui no time frame menor, mas desceu direto. Então, a expectativa nesse movimento aqui seria de um pullback. Então, por isso que eu tenho que estar atento nessa zona de demanda aqui. Fechou? Então, era isso, turma. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. Tenham todos aí bons estudos e nos vemos no próximo.